Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia que eu tirei para resolver as coisas do meu antigo apartamento. Então, como eu ia ficar sozinha, o bebê vai ficar com a minha mãe, eu decidi gravar esse vídeo sobre a alimentação dele desde quando ele nasceu até agora com 10 meses e como eu pretendo levar a alimentação na vida dele assim. Vocês me perdoem porque eu tô dirigindo, como vocês estão vendo, então eu não vou ficar olhando para a câmera, a imagem vai ficar meio trêmula, mas o que vale é a informação. Quando o Fabinho nasceu, que ele só amamentava, ele tinha muitos problemas com refluxo. Esse refluxo era provocado, ainda é provocado pela APLV. Mas até a gente descobrir isso, nós sofremos muito. Os médicos tratavam como um refluxo normal e aí ele tomou Motilho, tomou Label, não resolvia, até que ele começou a perder peso. Nós procuramos um gastro que deu a sugestão que poderia ser a PLV e realmente é. Nós já fizemos inúmeros testes assim com ele e é a PLV. Não tem nenhum exame específico para descobrir isso, são testes alimentares mesmo. Eu vou comendo as coisas, vou dando para ele e vou vendo se ele vai ter reação, alguma coisa assim. No início eu que fiz a dieta, que ele só amamentava, né? Então eu fiz a dieta de exclusão por um mês, eu não podia tomar leite de vaca e nem comer nada que era derivado do leite de vaca, como mussarela, bolo, tudo que continha leite eu não podia comer. E depois de um mês, o pediatra falou assim, olha, volta a comer as coisas que são derivados, só não volta a beber do leite propriamente dito e vamos ver no que vai dar. E aí eu fiz, ele não voltou a vomitar. Ele falou, não, então só exclui o leite da sua vida por enquanto, mas as coisas que tem leite pode voltar a comer. E nesse intermédio, assim, até a gente descobrir isso, os pediatras, né, foram pedindo para eu dar alguns leites de fórmula para ele ganhar peso. Ele tomou primeiro o AR, que é o anti-refluxo, aí depois que a gente viu que poderia ser a PLV, ele tomou Aptamil-Pept, tomou Nestogeno, ele nada disso resolvia, ele continuava vomitando. O médico falou assim, olha mãe, suspende tudo, fica só no seu peito mesmo e vamos que vamos, deixa, você tá fazendo a dieta. Ele começou a ganhar peso, sim, bem pouquinho, mas começou a ganhar peso. Fizemos alguns exames de sangue, viu que a saúde dele tava beleza, não tinha anemia, não tinha nada, falou, então mantém só ele no peito. Assim a gente fez até os 5 meses. E com 5 meses, o pediatra pediu para já introduzir fruta na alimentação dele. Ele falou que sim, que geralmente isso acontece com 6 meses, mas como ele tinha uma certa dificuldade para ganhar peso, ia introduzir um mês antes, mas era só fruta. Falou, olha, qualquer tipo de fruta você vai introduzir, mas introduz aos poucos, porque como ele já tem um histórico de alergia alimentar, pode ser que ele tenha alergia à banana, algumas frutas assim que geralmente as crianças têm reação alérgica. E graças a Deus ele não tem alergia a nenhum tipo de alimento, só mesmo leite. Esses dias eu até fiz um teste, comprei aquele piracanjuba, que é zero lactose, que eu falei assim, às vezes eu acho que ele tem alergia à proteína e ele pode ter intolerância à lactose, né? Vamos fazer um teste. Comprei, gente, foi assim, o negócio nem chega a fazer digestão, sabe? Ele tomou uma madeirinha, um pouquinho que ele tomou e passou minutos, ele já vomitou o negócio. Eu falei, não, então realmente é alergia à proteína do leite, não é intolerância à lactose, que muita gente falou comigo que poderia ser intolerância à lactose, não é. E eu já vinha estudando sobre métodos alimentares, né? Alimentação tradicional ou a introdução alimentar através do BLW. E eu gostei e não gostei do BLW. Assim como todos os métodos, gente. Método de ensino também é assim. Tudo nessa vida é assim. Você não pode seguir aquilo ali assim 100% não, sabe? Você pega as partes boas de um, as partes boas de outro e junta e cria o seu método de educar o seu filho, de introduzir a alimentação dele. E assim eu fiz. Eu falei, eu gostei do método BLW, conversei com o pediatra sobre o método, aí ele falou comigo, olha, não importa como você vai alimentar o seu filho, importa que ele coma e que ele engorde, ele tem que ganhar peso. Então eu fiquei com um certo receio do BLW por causa disso, porque a criança ela vai comer o tanto que ela quiser comer, vamos colocar assim, curto e grosso é isso. E eu não poderia deixar ele comer simplesmente na hora que ele queria comer, porque se fosse por ele, ia estar só no peito até hoje, né? Porque vamos falar a verdade, as crianças não gostam de comer de início, né? Ela não é muito familiar com a comida, não. Tem criança que eu vejo as mães falando que custa para poder pegar a papinha, essas coisas assim, porque eles querem só o peito mesmo.
Então eu não podia deixar ele livre, leve e solto com a alimentação, não. Eu tinha que meio que obrigar ele a comer, porque ele tinha que ganhar peso. Então eu fui intercalando o BLW com a alimentação tradicional. Como que eu fiz lá em casa? Eu oferecia a fruta para ele e via qual que ia ser a reação dele, se ele ia comer, se ele não ia comer. Graças a Deus, ele sempre foi bom de boca. Ele nunca negou nada. Só algumas vezes que a gente tentou dar leite de soja pra ele não gostou muito do leite de soja, ele gospe assim. Falei, então não é pra ser. Tirando isso, gente, tudo que dá pro menino comer. O menino come tudo, fruta, comida, carne, ele come tudo que você põe na boca dele. E assim eu fiz. De início eu dava a frutinha picadinha dentro de um negocinho de plástico assim, da Fisher Price. Só que ele ficava tentando abrir o negócio, sabe? Eu acho que ele sentia o gosto do pano, ele ficava assim, mãe, eu não sou lerda, eu não quero esse negócio não. E eu comecei a dar isso pra ele com 5 meses. Mas era pra ele coçar a gengiva, era assim, sabe? Não era tanto pra ele comer, porque eu comecei a dar antes do pediatra receitar as frutinhas. Era só nessa intenção dele coçar a gengiva. Só que ele não gostava. Aí quando o pediatra liberou, eu falei, vamos tentar dar a fruta propriamente dita. Então eu dei uma banana pra ele. Ele foi, arrancou um pedação de banana e aconteceu de imediato que toda mãe teme, que é o engasgo. Ele não engasgou, mas ele fez aquela coisa assim, e ele fez isso perto do pai dele. Então meu marido falou, não quero saber desse BLW, que não sei o quê, porque eu não fui criada assim, você não foi criada assim, começa com aquelas coisas assim, né? Se fosse só por mim, eu tinha insistido mais, mas como ele tava perto e ele viu que ele engasgou, ele ficou com receio. E é assim, gente, se meu marido falou, eu não faço, porque, né, vai que realmente acontece, a culpa vai ser minha. Falei, não, então beleza. Aí eu comecei a amassar. Então de início ele comia banana amassada, ele comia mamão amassado, maçã raspadinha, ele comia, mas ele não gostava, ele jogava ela pra fora. Como que até hoje, geralmente ele não come maçã raspada, eu tenho que cozinhar a maçã para ele poder comer. E ele ficou comendo as frutinhas amassadas até o 6º mês, até que o pediatra liberou a comida salgada. Então eu comecei introduzindo a sopa, né, só de legumes. E a gente amassava a sopinha, dava pra ele tudo tranquilo. E até então eu cozinhava assim, eu pegava os legumes, picava tudo direitinho e colocava só na água pura. Eu não colocava óleo, não colocava tempero, não colocava sal, não colocava nada. A fruta, mesma coisa, sempre dei fruta pra ele pura. Não colocava açúcar, não colocava leite em pó, não colocava leite condensado, mel, nada disso. Era a fruta em si. Começaram os palpiteiros de plantão, né? Você vai dar a fruta assim pro seu filho? Não, tem que bater com leitinho, com não sei o que, tem que fazer uma vitamina, tem que tem que dar açúcar, não. Tá, ouvia. Quando começou a comida salgada, você tem que pôr ele pra comer a comida da casa, porque senão depois ele não vai aceitar alho, depois ele não vai querer sal, depois ele não sei o que. Falei, gente, depois é depois. Agora eu acho que ele não tá na idade de comer óleo, de comer alho, de comer sal, de comer nada disso. Tá. Aí assim a gente ficou até o 7º mês, mais ou menos. Ficou um mês assim, comendo tudo amassadinho e tal. Até que um dia eu decidi dar um brócolis pra ele inteiro, dar na mão dele assim, pra ver qual que seria a reação. E ele devorou o brócolis, ele comeu o brócolis todinho, tem a maior boca boa. Eu vi que ele gostou do negócio, então eu falei, vamos ver o que ele vai determinar, né? Então eu comecei a cozinhar cenoura e dar na mão dele, batata, essas coisas assim. Os legumes eu vou confessar que é meio complicado, porque escorrega muito. Então ele começa a ficar irritado, ele amassa assim e não come. Agora as frutas, gente, ele chupa laranja sozinho, ele come banana sozinho, ele come abacate sozinho, ele come mamão sozinho. Eu simplesmente descasco, parto um pedaço grande assim e dou na mão dele, deixo ele ser feliz. Faz bagunça? Faz, mas ao mesmo tempo uma autonomia que você tá dando pro seu filho e você pode comer junto com ele, sabe? Hoje, com 10 meses, meu filho come de tudo. Ele come a comida da casa, aí nós mudamos o óleo, a gente não usa óleo de soja, a gente usa óleo de milho, óleo de girassol, que dizem, né, que é mais benéfico pra saúde. Eu não sei se isso acontece aí na casa de vocês, mas lá em casa eu sinto que acontece o seguinte.
Quando tá só eu e meu filho, eu consigo realizar todos os meus planos, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu planejei, todos os métodos que eu estudei, eu consigo aplicar com ele. Porém, quando eu tô no meio de outras pessoas, a coisa complica. Vem aqueles palpites, né? Ah, na minha época não era assim, e fulano tá aí, firme e forte, vivo, saudável. Ah, porque eu não te criei assim, você tá aí com saúde. E isso eu ouvi muito no sítio da família no Natal, principalmente da minha mãe. Porque a rotina de alimentação do Fabinho é o seguinte, ele acorda e mama. Aí passa um tempo, ele come uma fruta, aí ele mama de novo, aí ele come outra fruta. Lá por volta de meio-dia, ele almoça, ele come arroz, feijão, um tipo de verdura, de legumes e uma carne. E aí ele mama de novo, aí geralmente ele tira um cochilinho depois do almoço. E depois ele fica intercalando mamada com fruta, mamada com fruta. Chega a hora da janta, na janta geralmente eu dou só legumes pra ele, só uma sopinha assim. Ou eu dou só legumes com uma carne, ou eu dou só arroz e feijão. Sabe, eu não gosto de misturar tudo na janta não, porque tá de noite, ele vai dormir. E aí depois da janta ele mama pra dormir. E lá no sítio, né, com outras crianças, os priminhos e tudo, começavam aqueles palpites. Ah, esse menino tá ficando com fome. Ah, eu acho que esse menino tá com fome, porque a fruta não sustenta. Aí minha mãe começou com umas teorias de que fruta dá fome. Aí começou a falar. Até que eu dei um pão de forma pra ele comer, dei um biscoitinho de polvilho. Aí o biscoito de polvilho ele vomitou, porque o biscoito de polvilho tem leite, né? Ele deu aquela gofada, né? Bem caprichada. E ele teve a consulta de 10 meses agora, eu fui questionar isso pro pediatra, perguntar se ele não estaria com fome. E eu comecei a conversa perguntando pra ele se eu poderia dar gelatina pra ele. Aí o pediatra me perguntou pra quê? Falei, doutor, eu tô achando que ele tá com fome, porque ele só come fruta, só come legumes, né, arroz, feijão, o máximo assim de sustância que ele come é o arroz e feijão. Só bebe suco natural. E a mamadeira dele é de suco, gente. Entendeu? Quando eu saio com ele pra rua assim, eu levo a mamadeira com suco. Não tem essa coisa de mucilon, de Neston, de farinha láctea, nada disso, de Toddy, esses trem não. É peito e suco. Aí o pediatra falou comigo, não, o seu filho não precisa de produto industrializado pra sobreviver. Ele não precisa disso pra ser saudável. Ele não precisa de gelatina, não precisa de danoninha, não precisa de iogurte. E assim, gente, quando eu estava grávida e desde sempre que eu falava que meu filho não ia comer produto industrializado até 1 ano de idade, até 2 anos de idade. Então, quando eu comecei a consultar com esse pediatra, que foi o que descobriu a alergia alimentar e eu tô com ele, quando ele foi me falar da introdução alimentar, eu falei com ele, falei, doutor, uma coisa que eu já coloquei pra mim é que meu filho não vai comer produto industrializado até os 2 anos de idade. Aí ele virou pra mim e falou assim, não. Aí eu dei aquele baque, né? Eu falei assim, como assim não? Ele falou assim, não tem que deixar de comer produto industrializado até os 2 anos, não. Ele não tem que comer nunca. Nunca. A gente não precisa de biscoito, a gente não precisa de Neston, de mucilon. Começou a me falar essas coisas assim, de danoninho, de iogurte, a gente não precisa disso, não. Aí eu falei com ele, me senti mais confortável, né? Eu falei, nossa, alguém me entende nessa vida, né? E aí nessa consulta eu fui questionar isso pra ele repetiu pra mim de novo. Eu falei, doutor, mas como que eu faço? Aí ele falou comigo, café da manhã, fruta, café da tarde, fruta, almoço e janta, arroz, feijão, uma carne e legumes, pronto. Eu falei, doutor, e se eu achar que ele tá com fome? Ele falou, você vai dar fruta. Aí eu falei com ele assim, sabe o que eu tô te perguntando? Primeiro, porque as pessoas não param de falar na minha cabeça que ele pode estar com fome. E segundo, que teve um dia, gente, que ele comeu uma ameixa e 2 bananas seguidas. Aí eu falei isso com ele, que ele comeu uma ameixa e 2 bananas. Aí ele me falou assim, por que você não deu a terceira? Eu falei, doutor do céu, pelo amor de Deus. Ele falou, olha, enquanto seu filho tiver com fome, você vai dando fruta pra ele. Você não vai dar outra coisa. Pra que você vai empazinar o menino? Pra que você vai encher o menino de farinha, de fermento? Isso não dá, não é saudável, isso não dá vitamina, não precisa disso. Aí ele me citou um caso de um paciente dele que chegou lá e que a avó do menino, a mãe do menino, não me lembro, falou, nossa, doutor, fulano não come nada, fulano é difícil de comer. Aí ele olhou pro menino, o menino lá todo fortinho. Aí que ele pensou assim, esse menino fortinho desse jeito, e a mãe tá questionando que ele não come. Aí ele foi e perguntou, falou, como que é a rotina de alimentação dele? Falou, não, ele acorda e toma um danoninho.
Passa um tempo, toma outro danoninho. E até a hora do almoço, o menino toma 6 danoninhos. Ele tem 4 anos de idade. Aí ele virou pra mãe e falou assim: é claro que ele não vai almoçar. Você empazina um menino de danoninho até a hora do almoço, é claro que no almoço ele não vai comer. E ele, aí o que acontece? Ela vai dar mamadeira pra ele, porque ele não almoça. Entendeu? Aí eu falei com ele, eu falei: doutor, eu conheço bebês da idade do meu filho, um pouco mais velho, que come 2 danoninhos seguidos. Aí ele falou: isso não é bom, não se compare a isso não é bom. Se o menino com 1 ano de idade está comendo 2 danoninhos, com 4 anos de idade ele vai estar comendo 6 danoninhos. E aí vai prejudicar a alimentação dele. Ele falou: Amanda, não arreda o pé naquilo que você acredita. Não arreda o pé pelo que as pessoas estão falando. Se você determinou que o seu filho só vai comer fruta, só vai comer legumes, só vai comer grãos até determinada idade, ou sempre, enquanto ele tiver sob o seu domínio, vai ser assim, pronto, vai ser assim. E aí, graças a Deus, eu digo assim, que ele tem essa alergia alimentar. Então, quando eu não quero ser indelicada, porque às vezes a gente tá na igreja e aí alguma criança tá comendo um biscoito e a mãe, né, vê ele olhando e fala: ah, dá um biscoitinho pra ele, dá pra ele e tudo. Aí eu vou e falo: ah, não, ele tem alergia a leite. Muito obrigada. Porque eu não quero ser indelicada com a pessoa. Aí eu falei com o doutor que a minha maior dificuldade é na rua, né? Carregar fruta, essas coisas assim. Aí ele veio pra mim e falou assim: mãe, educar da maneira certa dá trabalho. Se você quer educar da maneira errada, como todo mundo faz, coma papinha da Nestlé pra ele, dá danoninho, dá iogurte, dá um Yakult. É muito mais prático, é só, sei lá, na prateleira do supermercado, comprar, abrir e dar. Agora, realmente, você pegar a uva, lavar, tirar a semente, colocar na vasilhinha e levar pra igreja, dá trabalho, mas é o que é certo, é o que é mais saudável. Então, assim é a alimentação do meu filho. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão que eu possa fazer, deixe nos comentários aqui embaixo. E as pessoas que estão ao nosso redor têm que respeitar isso, mas eu não julgo elas não, sabe? Às vezes nós mesmos damos palpite na vida do outro, porque você fica assim: ai, comigo é assim, talvez com você dê certo. Não é por mal, igual quando a minha mãe fala comigo: ah, porque eu te criei assim, não sei o quê. Ela fez da maneira que ela achava que estava correto, do mesmo jeito que eu crio o Fabinho desse jeito, achando que eu estou fazendo certo, né? Nenhum pai quer o mal pro seu filho. Você não vira e fala pro menino: ah, você não vai comer biscoito recheado por maldade, sabe? Eu creio que quando o pai faz isso, ele tá pensando no bem do filho. E com isso, gente, eu estou mudando a minha alimentação, porque eu alimento muito mal mesmo. Eu não gosto de fruta, não gosto. Eu troco 1000 vezes uma banana por um pacote de biscoito wafer. Sem sombra de dúvida eu troco, mas eu tô tendo que mudar a minha alimentação por causa dele, porque eu não acho certo eu pegar um biscoito para comer na frente do meu filho, dando para ele uma maçã, que eu acho que o biscoito é muito mais gostoso do que a maçã. Mas o pediatra dele me alertou sobre isso. Ele falou: olha, se você der banana, um dia você der biscoito, no outro dia ele não vai querer a banana. Então insiste em continuar na fruta, pro seu filho ter uma alimentação mais saudável e não ficar sofrendo igual vocês e seu marido estão sofrendo agora, né? De tentar mudar uma rotina alimentar que foi por durante anos. Eu vou gravar pra vocês um dia da rotina alimentar do Fabinho pra vocês verem como que ele realmente é bom de boca. Então, esse foi o vídeo de hoje. Me perdoem pela qualidade do vídeo, mas é o único momento que eu tenho pra gravar. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários aqui embaixo, que eu vou adorar responder, adorar ler. Não se esqueça de curtir se você gostou, compartilhar e se inscrever no canal. Beijos e até mais! O café da manhã dele, geralmente, quase todos os dias, é esse daqui, ó. Isso é uma maçã cozida. Geralmente eu faço a maçã cozida ou a pera cozida. Você aproveita muito mais da maçã e ele come tudo. Tem dia que ele come 2 maçãs cozidas. Ele aceita bem melhor do que ela raspadinha. Você já riu, né? Como é que você sabe que já ligou? Deu a luzinha? É? Mamãe vai mostrar seu almoço, ó. O que o Fabinho tá comendo? Arroz, feijão, carne moída e batata.
Eu não amasso mais tanto assim, eu só misturo e dou uma leve amassada, mas ó, dá pra ver que o feijãozinho tá mais inteiro, a arroz, a batatinha, a carne moída nem amassa, já tá amassada já tá moída. E a vovó, que está dando hoje pra ele. Você tá gostando do papá? E ele não tem a cadeirinha, então ele almoça, faz as refeições todas no carrinho dele. Aí quando eu pego ele pra colocar no carrinho, ele já sabe que das duas uma, a gente vai sair ou vai comer. Então ele fica quietinho no carrinho, não é? E depois do almoço, ele vai ter suco de laranja natural. Ele já toma as coisas no copinho, mas como tem os gominhos aqui da laranja, aí no copinho não passa. E a gente fez um furo grande aqui no bico da mamadeira, aí passa a laranja. E depois de almoçar, meu bebê já tirou um cochilo, agora acordou, tomou água e tá lanchando no lanche da tarde banana. Sozinho, né, amor? Que delícia! Dá licença. Então, a cirurgia da coluna me parece que está, assim, no topo da cadeia das cirurgias. Bom, não somos cardios, não somos neuros, mas eu acho que somos uma parte importante do espectro. Você opera todos os dias? A maioria. Várias vezes por dia? 3 ou 4 vezes. E qual é a faixa do preço? Bom, se eu quisesse... Eu prefiro não dizer. É tão alto assim que está sem graça de falar, né? Eu não diria sem graça. Existem corcundas hoje em E dia? a janta do Fabinho é uma sopa. Sobrou a carne moída com batata do almoço. Aí minha mãe fez mais uns outros legumes e com macarrão normal mesmo, nada de macarrão integral. E ele tá jantando tudo. Cenoura, abóbora, inhame, Chuchu. chuchu. E ele come assim, ó, tá só misturado, igual sopa mesmo, não tá amassado não, ó. O macarrão tá mais inteirinho. Ai, que delícia. Ai, que delícia de janta. Aí depois da janta vai tomar ou um suco de laranja ou água mesmo e mamar pra dormir.